continuidade aqui, de uma forma breve. Já vou dizer até o texto bíblico que a gente vai usar, já para dizer a Jonatas, eu nem disse a ele antes, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né? Vai ser a partir do verso 50. E do 50 até o 58, eu queria que a gente lesse. Então, como não, são 8 versículos, né? Então, eu queria que a gente lesse esse texto todo agora. E depois de ler, vamos fazer alguns comentários para falar sobre essa temática, sobre o tempo, sobre a eternidade. E depois a gente já vai mencionando um ou outro verso, tá certo? Mas é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. Tá na NVI aí, Jonatas? Enfim, eu acho que é a NVI, Eu li também na NVI, mas se é possível tá na NVT, ajuda. Obrigado. Tá, eu leio com vocês aqui. Eu estou dizendo, irmãos, né, verso 50, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Né? Que texto maravilhoso. Na verdade, quando a gente menciona a Bíblia, né, em qualquer situação, a gente vai sempre dizer isso. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Pensar nisso. Deixa eu pensar com vocês. Não sei quantas mortes você já chorou na vida, né? Não sei quantas pessoas você teve que sepultar. Sepultar alguém, principalmente alguém que a gente ama, claro, é muito difícil, é muito difícil. E esse momento da morte, de ver alguém que nós convivemos uma vida inteira, que vimos a alegria, que vimos o sorriso, que ouvimos a voz, e nos depararmos com alguém sem vida, é muito difícil. E é uma realidade muito cruel também. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu converso às vezes com algumas pessoas. Quando a gente olha para essa vida, meus irmãos, só numa perspectiva horizontal aqui, uma perspectiva apenas humana, a gente vai enlouquecer, diga assim, a pessoa pode perder a sanidade, porque olha só, a gente nasce, cresce, né? Nos casamos, temos nossos filhos, envelhecemos e morremos. Mas mais do que isso, teoricamente, a gente enterra nossos pais. Claro que a vida às vezes tem cursos que são diferentes, isso é muito cruel, mas um curso natural é que a gente enterra nossos pais, nossos filhos vão nos enterrar, nossos netos vão enterrar nossos filhos, e assim fica um ciclo, né? Como um loop interminável. Olhar só essa vida de uma forma aqui, numa perspectiva apenas humana, às vezes é desesperador. Perde o propósito, perde o sentido. E eu lembro de muitas palavras de Salomão quando escreveu Eclesiastes, mostrando que apesar de tantas conquistas que ele teve, financeira, com mulheres, casamento, enfim, tantas coisas que ele teve, ele disse,
tudo isso é vaidade, é inutilidade, porque passa. E é tanto que ele conclui, o Eclesiastes, que é um livro fantástico, dizendo que o fim de tudo isso é temer a Deus, é realmente colocar a vida diante de Deus. E é exatamente isso. E é essa ideia que o apóstolo Paulo traz e está trazendo de uma maneira até mais explicada aqui. O que é que Paulo está falando aqui para os irmãos em Corinto? Tanto os irmãos em Corinto, como os irmãos que viviam lá na cidade de Tessalônica, tinham muitas dúvidas sobre a eternidade. Existia um conceito que se ensinava e que existe até hoje: nada é eterno. Depois que morre, acabou. A gente não tem contas a prestar e acaba o sofrimento, mas acabou. A gente fica meio no inanimado. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Quando fala sobre o tempo e sobre a eternidade, ela vai nos ensinar lições valiosas que afirmam e reafirmam a nossa esperança em Cristo Jesus. Então, é pensar de que, por mais cruel que seja e dolorosa a morte, mas Deus nos dá esperança em Cristo Jesus. E eu queria compartilhar algumas verdades desse texto aqui com vocês. Em primeiro lugar, gente, algumas coisas para a gente aprender. Está lá no verso 50. É aprendermos que o nosso mérito, o nosso esforço não nos fará herdar a vida eterna. Lá no versículo 50, que diz: estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Sabe, esse texto, essa mensagem do apóstolo Paulo é para nos mostrar a nossa incapacidade de nos salvar. É mostrar que a salvação e a eternidade não está nos nossos méritos. Não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos coisas boas, por mais que as boas obras nos acompanharão, mas elas não nos levam, mas nos acompanham, sabe? Então, assim, é pensar de que não é por conta da gente, e aí a gente volta para pensar que tudo é por causa do Senhor. Vou trazer alguns pontos rápidos aqui para vocês. Em segundo lugar, a gente aprende no versículo 51 já, que alguns de nós não experimentarão, não vão experimentar a morte. Versículo 51 é fantástico, né? Olha o que diz. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O apóstolo Paulo está falando aqui o apóstolo Paulo está falando nesse texto da esperança de como vai ser essa vinda do Senhor. E na vinda do Senhor, nem todos vão estar mortos. Alguns vão estar vivos. Na verdade, essa era a esperança já dos irmãos. Paulo fala como se Jesus fosse voltar para levá-los já naquele tempo. Paulo fala, olha, alguns de nós vamos estar como a gente, vivos, mas o apóstolo Paulo também faleceu. E muitos, ao longo de 2000 anos de história, e na verdade da história da humanidade, milhões e milhões de pessoas faleceram. Mas vai ter um momento na história que o Senhor Jesus vai voltar e de que algumas pessoas vão estar vivas e de que algumas pessoas vão estar e vão encontrar, mas todos serão transformados. Todos. Os que estiverem mortos, os que estiverem vivos. Lá em Tessalonicenses, à luz de Tessalonicenses, nós aprendemos que os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois, no abrir e piscar de olhos, aqueles que estão vivos também serão transformados. Mas aí essa é uma verdade. Jesus vai voltar. Nem todos vão estar mortos. Vão ter pessoas que vão ter esse privilégio. E essa é a nossa esperança diária. Eu alimento essa esperança de ainda estar vivo quando o Senhor voltar. Porém, mesmo se morrer, esse não é o fim. Por mais doloroso que seja, mas a gente tem a certeza de que todos os que estiverem vivos e os que já estiverem mortos, todos serão transformados. Aquele estado que nós vimos a pessoa, que nos causou sofrimento, nós não vamos ver mais. Pessoa que
que foi embora sem poder, de repente, falar, que perdeu tanta coisa. Eu sempre gosto de dizer isso, com pessoas queridas, com pessoas que faleceram nesse último ano, pessoas que estavam ali e que não puderam se despedir, falar, que foram de forma repentina, ou que pessoas acompanharam, não é? Às vezes essa pessoa e viram a debilidade da pessoa ao longo do tempo por conta de alguma doença. Um dia vai haver um reencontro, e quando a Bíblia diz que serão transformados, é que não vai ter mais, não é só que não vai ter mais choro, não vai ter mais a doença, vai ter uma saúde totalmente mudada, porque os vivos e os mortos que estiverem ali, os vivos que estiverem ali na vinda de Jesus e os mortos, aqueles que já morreram, serão todos transformados. Essa esperança da eternidade é muito importante. Mas deixa eu compartilhar uma outra verdade aqui. É de que haverá um anúncio dessa vitória. Como assim, né? Versículo 52. A gente vai ter um anúncio dessa vitória e vai ser muito bom. Versículo 52, que diz: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Perdeu alguém que é doloroso, não é? Aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Meus irmãos, a gente aprende essa ideia da trombeta, não é? A gente tem um entendimento dela muito literal, até um som, mas há algo interessante, né, nessa ideia da trombeta. A trombeta, ela era sempre, na história, um anúncio de vitória, um anúncio de algo bom que estava acontecendo nas batalhas que aconteciam. Ela era um anúncio de vitória. A ideia de que a última trombeta soará é de que vai ser o último anúncio da vitória final do povo de Deus, de Cristo nos deu. Depois dessa última trombeta, desse anúncio, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, porque as pessoas que estiverem em Cristo, que confiaram em Cristo, serão totalmente transformadas. Por enquanto, a gente ainda não ouviu esse último anúncio. A gente ainda sofre aqui. Por enquanto, a gente ainda chora por aqueles que se foram. Por enquanto, a gente ainda, o coração ainda está apertado e dói. Mas um dia, a última trombeta soará. E não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vão ter mais lágrimas, não vai ter mais doença, porque todos nós seremos transformados. Tá bom? Deixa eu compartilhar uma outra verdade desse texto aqui. Isso é muito importante, a partir do versículo 53. Vamos ler do 53 até o 55 para entender que na desesperança, e eu sei que os tempos difíceis a gente vive desesperanças, nós precisamos reafirmar a nossa crença no Senhor. Vamos lá do versículo, a partir do versículo 53. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Isso aí. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. E aí agora uma poesia de Paulo, né? Uma poesia até um pouco sarcástica, de convicção de fé, quando ele diz: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Né? Onde está aquilo que te fazia mal? Só até aí, isso dá a ideia de que nós vivemos momentos que passamos desesperanças na nossa vida, não é? Mas é exatamente nesses momentos que nós precisamos reafirmar a nossa crença, entender a nossa crença que o nosso corpo mortal vai ser transformado, entender que a morte não é o fim, de que o Senhor venceu a morte, de que o Senhor nos garantiu a vida eterna, de que nós servimos ao Deus sempre eterno, Deus que não tem começo nem fim, mas ao mesmo tempo ele é o alfa e o ômega, ele é o Deus que cuida de nós, que está conosco em todo momento. E aí ele nos diz que um dia esse corpo mortal, que às vezes já está cansado, não é? Já se sentiu muito cansado,
Agora imagina quem estava doente, não é? Que morreu num leito de hospital. Imagina as pessoas que precisaram ser entubadas nesse período. Como não estavam cansadas, doentes. Mas um dia esse corpo vai ser transformado, esse corpo mortal não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, porque será transformado. E, meus irmãos, na desesperança, é importante demais a gente reafirmar em que a gente acredita. A gente tem um olhar para a eternidade, porque se a gente não olhar para a eternidade, a gente vai sair da linha. É preciso parar, respirar e dizer: o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor está cuidando disso. Um dia ele vai voltar, a morte não é o fim. Não que a gente não deva viver o luto, viu? É uma coisa diferente. Nós devemos chorar quando a gente precisa chorar. A gente deve passar esse momento e viver o luto. Mas a gente deve manter a convicção e a esperança de que o Senhor vai voltar e de que vai transformar o nosso corpo. Deixa eu compartilhar ainda uma outra verdade aqui com vocês. É que Paulo faz a gente lembrar mais uma vez da graça de Deus. Olha o que ele diz no verso 56 e no verso 57. Lembrar mais uma vez da graça de Deus. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. É o 57. Mas a graça de Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de Jesus. Paulo lembra mais uma vez da graça de Deus. Essa graça que nos fortalece, essa graça que é derramada sobre as nossas vidas. Precisamos permanecer firmes nela, acreditar. A graça é o favor de Deus para nós, que mesmo sem merecer, apesar desse corpo mortal, pecaminoso, frágil, sujeito às doenças, a gente está aqui hoje, não sabe se vai estar amanhã, mas a gente tem certeza de que um dia o Senhor vai voltar e nós estaremos com Ele na eternidade. E precisamos nos apegar à graça de Deus. Agora, a gente às vezes queria voltar ao início, sente desânimo, não é verdade? Não sente para a vontade às vezes de caminhar, de seguir. Isso acontece comigo às vezes. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes o desânimo quer ser maior do que a convicção. E às vezes a gente olha e diz: poxa, nem vale a pena fazer as coisas, nem vale a pena seguir, continuar me esforçando para levar a Jesus ou para falar. O que adianta? As pessoas vão morrer de todo jeito. Enfim, eu entendo de que às vezes esses sentimentos estão sobre a nossa vida e são sentimentos muito ruins. Mas eu quero deixar para concluir a recomendação do apóstolo Paulo no último versículo desse capítulo, não é? O versículo 58. Versículo 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Eu deixei ele aí na tela só para ir comentando ele. Sejam fortes e firmes. Paulo está dizendo: segura a onda. Deixa eu parafrasear com a permissão, pedir a permissão poética aqui para dizer isso. Segura a onda. Seja forte e firme. Não vai para a direita nem para a esquerda. Segue em frente. Aí ele continua dizendo: trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Com entusiasmo. Quando trabalhar para o Senhor, e eu sei que essa parte é difícil, que às vezes vem um desânimo, mas é trabalhar para o Senhor com vontade, com convicção, entendendo que precisa trabalhar para o Senhor. E ele diz a razão disso: pois vocês sabem que nada que fazem para o Senhor é inútil. Meus irmãos, tudo que a gente faz para o Senhor tem resultados. Olha só, tem uma frase interessante que eu aprendi. Com certeza, aquilo que eu construí aqui na minha vida, tipo assim, um imóvel que comprou, um emprego que eu consegui, um concurso que alguém passou, as coisas que a gente constrói aqui, essas coisas vão ficar aqui. Podem ser importantes momentaneamente, mas vão ficar aqui. Agora, aquilo que eu faço para o Senhor, como o apóstolo Paulo está dizendo, sabendo que nada que fazem para o Senhor é inútil. Daqui a 100,
200, 300 anos, quando eu não estiver mais aqui, se o Senhor não voltar, vai ter resultado. Então o pessoal diz, poxa, vai ter resultado? Vai. Aquela pessoa que você orou, que você evangelizou, que você ensinou os caminhos do Senhor Jesus, que ela conheceu Jesus, ela também apresentou o Senhor Jesus para outra pessoa, e a outra pessoa que ela apresentou Jesus entendeu sobre o Senhor Jesus e já comentou com outra. Então, quando a gente for ver, daqui a 200 anos, 300 anos, quando a gente já não mais estiver aqui, mas vai ter uma linhagem, uma geração que a gente nem vai saber, porque Deus talvez nem queira nos contar. Algumas pessoas da história, a gente sabe que o resultado da sua evangelização, da sua vida, trouxe uma geração inteira, né? Mais de uma geração que foi evangelizada, países, cidades inteiras. Mas não tenha dúvida de que trabalhe para o Senhor, porque o seu trabalho para o Senhor pode não ter uma visibilidade grande, aparente, para tantas pessoas ver, mas pode ter certeza que alguém que é abençoado por esse trabalho que você faz para o Senhor, trabalhando sempre com entusiasmo, se mantendo firme, se mantendo forte, pode ter certeza que vai ter frutos que vão durar muito e muito tempo. Esse fruto vai durar. Esse fruto vai durar muito tempo, porque o trabalho para o Senhor não é inútil. Às vezes a gente acha inútil quando a gente trabalha para os homens, e pode ser. Às vezes a gente acha inútil porque a gente faz um projeto pessoal e dá errado, pode ser. Mas aquilo que a gente faz para a glória de Deus não é inútil. O fruto permanece, porque esse fruto não é mérito nosso, esse fruto é por causa do Senhor. E isso eu estou falando para que a gente não desanime, por mais que o desânimo venha nesse momento tão difícil que a gente está tendo, de perdas, de incertezas. A gente continua trabalhando no Senhor, porque o tempo e a eternidade estão nas suas mãos. Um dia ele vai voltar, nós seremos transformados. Mas enquanto isso não acontecer, a gente segue trabalhando para o Senhor, porque o trabalhar para o Senhor não é inútil. Vale a pena trabalhar para o Senhor. A gente vê resultados aqui, mas mesmo que a gente não veja, vale a pena continuar trabalhando para o Senhor. E associado a esse trabalho, viver na esperança de que ele vai voltar. E de que se a gente estiver vivo, a gente vai ser transformado. Se a gente já tiver dormido no Senhor, se nós já estivermos mortos, a gente vai ser transformado mesmo assim. Porque ele venceu a morte. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.